que transmite paz e doce amor. Aleluia! Vamos todos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha nos abençoar com sua palavra, porque com os louvores já nos abençoou. Através dos louvores já tem nos abençoado. E agora esperamos em Deus sua porção através de sua palavra. No livro dos Hebreus, capítulo 9, eu quero usar a mesma escritura que usei quanto ao batismo do pastor Enéas, na segunda-feira, lá em São Isidro. Eu quero usar a mesma escritura, do capítulo 9, verso 27 e 28 de Hebreus. Quero tomar a mesma escritura. E eu quero falar nessa noite sobre remissão dos pecados. Ou perdão dos pecados, que é a mesma coisa. Remissão, remissão dos pecados. Hebreus capítulo 9, verso 27, está escrito assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui estamos diante do Senhor, diante de uma porção das Escrituras. E nós sabemos que a palavra, ela é Deus. Deus é a palavra. Tudo passa, tudo pode passar, menos a tua palavra. E aqueles que fazem a vontade de Deus, vai junto com a palavra. Oh Deus, abençoa-nos. Abençoa-nos mais uma vez. A leitura da tua palavra, que venha ser acrescentada não de interpretação ou de arrazoamento, mas pela revelação de Jesus Cristo. Abençoa nossos ouvintes e irmãos que estão acompanhando conosco através da Rádio FM 100,3. Creio que tem sido uma bênção para muitas pessoas. Tem alcançado vidas, tem alcançado pessoas, homens, mulheres, de várias igrejas, de várias denominações, de várias etnias, e os tem trazido para congregar em Cristo a palavra. E aqui estamos mais uma vez. Abençoa-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Glória a Deus. Creio que cada um de nós tivemos um papel importante no sentido de evangelismo. Creio que cada cristão revelado, cada cristã revelada, se ele tem o Espírito Santo no seu coração, na sua alma, evidentemente que ele vai tratar de tentar salvar alguém, tentar falar sobre a palavra para alguém. Então, creio que fizeram o trabalho, creio que o irmão pastor
Enéas fez o seu trabalho, convidou pessoas, fez convites, né? Pessoas que ele conhece, pessoas que ele tem aproximação. Creio que os irmãos aqui também, em algum propósito, também convidou alguém nesse sentido. E também tivemos o trabalho radiofônico, o trabalho na rádio também, fazendo convite, tratando de convidar as pessoas pelo meio também das redes sociais. Enfim. Sei que o trabalho do Senhor não fica em vão. Amém. Não é assim? E eu creio que cada cristão não deve jamais ficar frustrado quando ele faz um convite a alguém, ou faz um convite, seja para quem for, e aquela pessoa que deu um sim, não que diz talvez, mas que deu um sim. Sim, pode contar comigo. Mas aquela que diz talvez, aí você não tinha muita esperança. Você não tinha muito o que esperar. Mas aquela que disse sim, sim, você conta. Você fica contando. E, no entanto, muitas pessoas não sabem, na verdade, o que está perdendo. Não sabe. Se soubesse, não perderia. Se soubesse, não perderia. Se fosse levantado no nosso programa radiofônico, que após o culto, o pastor Adonias estaria dando um banquete, bom, Enéas, estaria dando um banquete, muita comida, muita fartura, eu acho que nós tínhamos que isolar a área lá fora. Teríamos que dar apenas uma certa quantidade de pessoas aqui dentro. Mas não é assim. Nós não estamos aqui para oferecer comida que perece. Nós estamos aqui para oferecer comida que mantece e que permanece para sempre. Nós não estamos de olho na comida que perece. Nós não estamos de olho nisso. Estamos de olho na palavra. Na palavra que permanece. Na palavra. Essa que você come, essa que você alimenta e que faz você saltar para a vida eterna. Aleluia. E, no entanto, estamos aqui. Graças a Deus por isso. Amém? Amém. De certa forma, a mensagem que nós cremos e que nós pregamos e que nós anunciamos não é para qualquer um. É para aquele um. É para aquele um que está nos planos de Deus para a salvação. Aleluia. Que está nos planos de Deus para a redenção. Que está nos planos de Deus para ser salvo. Amém. A mensagem que nós cremos, a mensagem que nós anunciamos, é uma mensagem endereçada e tendo o endereço certo para alcançar somente o eleito. Aleluia. Alcançar somente o predestinado. Aquele que Deus viu, anteviu. Aquele por cuja ação fez com que ele descesse do céu, deixou o seu palácio de marfim, vamos dizer assim, e veio nos corredores da glória, saltando pelo tempo, entrando na nossa dimensão, vindo a ser um de nós, semelhante a nós, ser tentado em tudo, mas sem nenhum pecado. Aleluia. E assim morrer. E assim morrer. E assim entregar-se a si mesmo, como nós acabamos de ler nas Escrituras. Ele ofereceu a si mesmo. Entregou-se a si mesmo. Ele não foi forçado. Ele foi voluntário. Ele entregou a si mesmo.
Amém? Amém. Pois se ele não tivesse vindo aqui há 2000 anos atrás, manifestado numa carne, se Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que se tornou carne, que se fez carne, e o seu nome, Jesus Cristo, se ele não tivesse vindo e tomado o aguilhão da morte no seu corpo, aquele ferrão, se ele não tivesse vindo, nós não tínhamos nenhuma esperança de ressurreição. É verdade. Mas ele veio. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. E quando ele veio, ele disse: ninguém pode vir a mim. Ninguém jamais pode vir a mim. Amém. Ninguém. Se não exceto aquele que o Pai me enviou, Glória a Deus. me deu, entregou na minha mão. É por esses que eu vim. É por esses que eu vim. É por esses que eu dei minha vida. É por esses que eu vim. Amém, irmão? É por esses que eu morri. Ele só morreu por aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Aleluia. Aquele Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Apocalipse 13, 8. Mas vindo a manifestar-se há 2000 anos atrás. O plano de Deus já tinha sido feito, elaborado lá atrás. Quando ele veio na terra, ele só veio executar. Amém, irmãos? Aleluia. Só veio executar, fazer sua execução. Então, observe bem que, como os homens está ordenado a morrer uma vez e depois disso vir o juízo, por que a Bíblia diz ordenado morrer uma vez e depois disso vir o juízo? Porque no juízo, quem vai enfrentar o juízo, ou quem vai enfrentar o terrível trono branco, serão aqueles que ressuscitam na segunda ressurreição, que não faz parte da primeira ressurreição de forma alguma. Porque só existe bem-aventurança para aquele que faz parte da primeira ressurreição. Quem está me entendendo, irmãos? E se você observar, existe uma pequena economia de Deus que não provará da morte. E isso no caso do arrebatamento. Quando o arrebatamento suceder, existe uma transformação de corpo, na qual esses que serão transformados jamais provarão da morte. Quem está entendendo? Jamais provarão. Jamais, em tempo algum, em era alguma, provarão da morte. Mas aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que vai junto com a noiva arrebatada, esse sim que é bem-aventurado. Mas os que partem sem Deus, partem sem Cristo, partem sem acertar suas vidas com a palavra, partem sem ser batizados corretamente, partem sem ter aceitado Cristo através do seu sacrifício, partem sem ter perdoado seus pecados, partem de qualquer maneira, vida misturada, partem sem o perdão de Cristo, partem sem um novo nascimento, partem crendo de qualquer maneira, partem crendo em heresias, crendo em doutrinas que são feitas por mãos humanas. Pessoas que partem daqui sem o Espírito Santo, sem Deus, sem ter a mudança de vida, sem ter nascido de novo, sem ter tido uma experiência com Deus. Pessoas que partem aqui desta terra sem Jesus Cristo. Ele morre porque é ordenado a morrer só uma vez. Depois disso, o juízo. Condenado no juízo do trono branco, você diz, mas e a segunda morte? Como é que fica?
Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. E a segunda morte? Se vocês observar, existe uma diferença entre aqueles que têm, entre aqueles que é ordenado a morrer somente uma vez, isto tratando do físico, isto tratando da vida que em si ele leva sobre a terra, porque presta bem atenção, ressurreição é fazer subir o que desceu. Quem está entendendo, irmãos? Amém. É fazer a mesma coisa que desceu. Se a pessoa parte daqui um mentiroso, na segunda ressurreição ele levanta como um mentiroso para enfrentar o trono branco. Os irmãos entendendo? A morte não muda a natureza da pessoa, só muda ele de lugar. Só muda de um lugar para outro lugar. A morte não muda. Se a pessoa partiu daqui um adúltero, se ele partiu daqui um mentiroso, se ele partiu daqui sem o perdão dos pecados, invocando no seu batismo, um batismo pagão, um batismo pagão, inserido por Roma, no ano 325 da era cristã, através do império, do imperador Constantino, aquele concílio de Milão, se eles partem daqui sem ter participado de uma santa ceia genuína, aí você fala assim, mas espera aí, pastor, como assim? Eu estou falando da nossa era. Eu estou falando da nossa era. Porque houve gente há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, que partiram sem conhecer o que você conhece. Amém. Amém, irmãos? Sem conhecer o que você conhece. Sem conhecer o que você conhece. Existem pessoas, boas pessoas, que viveram e deram suas vidas para Deus em determinadas igrejas, em determinadas religiões, e foram sinceros no que criam, Amém. sem ter nenhum conhecimento da verdade, sem ter nenhuma luz da verdade. Eu estou falando daqueles que partem depois que conheceram a verdade. Quem está entendendo, irmãos? Daqueles que conhecem e rejeitam a verdade. Daqueles que sabem e rejeitam a verdade. Quem está entendendo, irmãos? Haverá mais compensação para aqueles que partiram sem Deus, mas que a luz nunca raiou para ele, do que para aqueles que a luz bateu nele, a luz veio até ele, quem sabe através de um programa de rádio, uma mensagem na internet, ou um panfleto na rua, ou qualquer outra coisa dessa modalidade. Não importa. Talvez haverá mais compensação. Talvez muitas pessoas serão mais bem-aventuradas daqueles que partiram sem nenhuma luz, sem nenhum conhecimento, por de fato não tinha, porque ninguém tinha mostrado, do que aqueles que diziam que tinham visto, que tinham enxergado, mas por causa de certas coisas, por causa da igreja, do sistema, do salário, ou de outras coisas mais, não quiseram deixar. Os irmãos estão entendendo? E a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 6, que depois que uma pessoa é iluminado pelo Espírito Santo, provado da boa palavra, e recai, é impossível que seja renovado de novo para arrependimento, porque quanto a isso, deve crucificar Jesus Cristo pela segunda vez. Os irmãos estão entendendo? Então não joga fora a oportunidade que você teve. Amém, irmãos? Não seja um crente, não seja um descrente. Não peque voluntariamente. Não cometa um pecado voluntário. Porque quem peca voluntariamente, descrê voluntariamente. Olha, Paulo está dizendo isso e aquilo. Eu não creio nisso. Paulo está ensinando isso e aquilo outro. Eu não creio nisso. Pedro está ensinando assim e assim. Eu não creio nisso. Ele comete um pecado e descrê voluntariamente. E vai querer alguma coisa lá na frente? Não vai de jeito nenhum. Não vai. Então observe que Deus ordenou o homem a vida, porque toda a vida pertence a Deus. Ele vem nessa terra, vive um tipo de vida, e nesse tipo de vida ele tem uma oportunidade de fazer o que é certo, de fazer o que é correto, mas ele deve lembrar que ele deve voltar ao pó.
está ordenado a morrer uma vez. Quem está entendendo, irmãos? Está ordenado a morrer uma vez. Para depois disso vir o juízo. Não existe julgamento para quem esteja na palavra. Não existe julgamento para quem está na palavra. Amém, irmãos? Não existe julgamento para quem está dentro da Bíblia. Não existe julgamento para quem crer na palavra. Ah, pastor, mas todo mundo crê. A denominação tal crê, a outra denominação tal crê, a outra denominação também ali crê. Ah, o pecador lá diz que crê também. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de toda a palavra. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É dessa palavra inteira, dessa palavra toda. Os irmãos, estão entendendo? Então, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. E quem é Cristo? A palavra. Não existe condenação para quem está na palavra. Não existe condenação para quem está em Cristo. E Cristo é a palavra. Existe condenação para aqueles que estão fora da palavra. Existe condenação para aquele que sabe que existe uma santa ceia correta, mas faz de conta que nem sabe. Existe condenação para aqueles que, na verdade, já examinou na Bíblia que não existe nenhum batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas mesmo assim finge que não sabe. Existe condenação para esses. Existe condenação para essas que já examinou na Bíblia que a mulher não pode cortar seu cabelo, que a mulher não pode usar roupa pertencente ao homem, que a mulher não pode exercer o ofício de pastora, de diaconisa, não pode exercer o ofício que só cabe ao homem. Existe condenação para esses que já viram na palavra, mas faz de conta que não viu. Condenação para esses existe. Mas para aqueles que viu, atendeu, observou e obedeceu, não há nenhuma condenação. Amém, irmão? Não há nenhuma condenação. Graças a Deus, aleluia. É verdade. Então observa bem, para vocês verem. Também no livro de Hebreus, quero que vocês leiam junto comigo no versículo 22, capítulo 9. Vocês vão observar uma coisa. Veja que Paulo, ele desmembra o livro inteiro de Hebreus. Ele vai lá no Antigo Testamento, toma a ordem de Melquisedeque, apontando para Jesus, o sumo sacerdote eterno. Ele vai nos sacrifícios, ele toma tudo que é tomado, era feito no Antigo Testamento e desenrola para nós no Novo Testamento. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 9, verso 22. Existem muitos teólogos, seminaristas, que dizem que o livro dos Hebreus é um autor desconhecido. Mas nós temos um profeta que diz que foi Paulo que pregou. Aleluia. Amém? Que foi Paulo. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há remissão. Agora, por que Paulo diz isso? E quase todas as coisas. Quase. Ele não disse todas. Ele disse quase. Ele não disse tudo. Ele disse quase todas. E não todas. Quase todas. Porque não era todas as coisas que no Antigo Testamento o sangue servia para purificar. Não era. E o sangue ali oferecido lá no Antigo Testamento, principalmente o do Cordeiro, ele era oferecido exatamente para uma purificação. E o que é purificação? Purificação fala de limpeza. Purificação fala de asepsia, de limpeza. E o sangue lá no Antigo Testamento,
quando era levado para ser oferecido, aquilo já de imediato falava de uma purificação. Quando se alguém visse um sacerdote levando um cordeiro para o altar, alguém já podia pensar, alguém está precisando de purificação. Alguém está precisando de limpeza. Alguém está sujo. Alguém está todo amansado. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E ali, aquele sangue era oferecido para libação, para uma asepsia, para uma limpeza. Então, observe bem que tudo que foi feito em termos de sacrifício no Antigo Testamento, todos aqueles sacrifícios apontavam para um só sacrifício. Apontava para uma só oferta. Toda a oferta que era levada ao sacerdote, toda a oferta que era levada ao templo, toda a oferta que era levada como sacrifício, todo o sangue que era derramado como limpeza, como purificação, era apontado para um só sacrifício, para um só sangue, para uma só, de vez por todas, um perdão. Amém, irmãos? Apontava para Cristo, apontava para Jesus Cristo. Quem está entendendo? Apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria todo o pecado do mundo. Então, observe bem que aqui no livro de Hebreus, Paulo disse, veja, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem o derramamento de sangue, não há remissão. Por isso que no Antigo Testamento, quando o adorador, quando um israelita, ele pecava, havia vários, vamos dizer assim, havia vários sacrifícios para diversos tipos de pecado. Uns levavam 2 rolinhas, outros levavam um cordeiro, outros levavam uma ovelha. Cordeiro é de 1 ano para baixo, ovelha é de 1 ano para cima. E então levavam. Cada tipo de pecado, cada tipo de ação, havia uma oferta diferente para cada tipo de pecado. Quem está entendendo, irmãos? Mas vamos pegar o cordeiro para quem levava. Quando uma pessoa pecava, quando um israelita ele pecava, e sabia que tinha pecado, sabia que tinha transgredido os mandamentos que Deus, por vezes, tinha dado a Moisés, quando alguém pecava, quando alguém feria os mandamentos de Deus dado por Moisés, aquela pessoa, ela mesma, quem está entendendo, irmãos? Ela mesma, por conhecer as Escrituras, ela mesma ia e tomava aquele animal e levava até o sacerdote. E o sacerdote não precisava discernir o que pecado aquele rapaz tinha, porque pela oferta que ele levava, já sabia qual era o tipo de pecado. Se ele chegava com um cordeiro na mão, já sabia qual era o tipo de pecado. Se chegava com 2 pombinhas, já sabia qual era o tipo de pecado. Se chegava com 2 rolinhas, já sabia qual era o tipo de pecado. E quando alguém chegava com um cordeiro, já sabia qual era o tipo de pecado. Quem entendeu, irmãos? Os irmãos entendendo? Esse animal para o sacrifício era levado na mão do sacerdote. O sacerdote, então, pegava esse cordeiro e colocava em cima do altar. Não matava, não. Primeiro examinava o cordeiro. Pegava o cordeiro, porque não podia ter mancha. Não podia ter mancha nem ruga. Olhava para ver se tinha uma feridinha na orelha, se tinha alguma feridinha no pé, se tinha alguma coisa, se tinha algum machucadinho no nariz. Ele examinava de cima embaixo, para ver se aquele cordeiro era imaculado. Amém, irmãos? Sem nenhuma mancha, sem nenhuma ferida, sem nada. Um cordeiro excelente. Depois do sacerdote examinado tudo de cima embaixo, aquele cordeiro, e o adorador ali esperando o sacerdote dizia, muito bem, sua oferta está boa, está excelente. Aí o sacerdote pegava aquele cutelo, pegava aquele aparelho, sei lá, pegava uma faca, um corte de pedra, alguma coisa assim, colocava no altar e chamava o adorador.
E o adorador vinha e colocava as suas mãos em cima da cabeça do animal. Enquanto que o sacerdote vinha com a faca aqui na região do pescoço. O sacerdote tinha uma maneira de fazer isso. E então aquele sangue jorrava e tinha que banhar e tinha que aspergir e tinha que cair todo na pessoa. Ficar todo ensanguentado. Amém, irmãos? Amém. Tinha que estar todo ensanguentado. Depois daquilo oferecido, aquela pessoa vendo que a vida do animal, aquele pecado que ele cometeu, aquele animal levou para si. Quem está entendendo, irmãos? Com a oferta do seu sangue, com a oferta daquele sangue, aquele adorador se sentia purgado, mas não purgado na alma. Porque aquele sacrifício não tirava o pecado, só cobria o pecado. Aquele sacrifício não matava o desejo de pecar. Quem está entendendo, irmãos? No ano seguinte ele voltava de novo com o cordeiro. E no outro ano, outro cordeiro. E no outro ano, cordeiro. Repetidamente fazia isso. E aquele sangue só cobria o pecado e jamais tirava o pecado. Mas veio um da glória, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, de uma vez só, sendo ofertado, sendo o sacrifício único de uma vez só. Uma vez que o adorador purgado, sentindo na alma a sua desgraça, sentindo na alma o seu pesar, o seu coração contrito por ter pecado, por ter feito algo que entristeceu o Espírito Santo, colocando essa mão na cabeça desse cordeiro, que estava com essa coroa de espinha, e colocando aqueles cravos na mão, você vai sentir os sentimentos de um homem que tinha uma alma. Amém, irmãos? Graças a Deus, aleluia. Aleluia. Uma vez o adorador purgado, não se sente mais desejo de pecar. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Lá eles tinham um cordeiro todo ano para apresentar. Nós só tivemos um e uma vez só. Amém. Se depois de terem conhecimento da verdade, provado do poder da palavra, o poder do século vindouro, Hebreus 6, e recaíram, é impossível seja renovado de novo para arrependimento. Porque quanto a isso, crucificam o Filho de Deus pela segunda vez. Aí não é um romano. Aí não é um romano que está crucificando, não. Aí é um chamado cristão crucificando. Meu Deus. Quem está entendendo, irmãos? Então, veja bem. Então, veja. Nós tivemos a sombra no Antigo Testamento e tivemos a imagem exata no Novo Testamento. Então Jesus Cristo aparece. Deus, Emanuel, Deus conosco. Aparece aquele homem. Aquele homem foi um simples homem? Aquele homem foi um simples profeta? Não. Não, aquele era o Deus eterno. Aleluia. Aquele era Emanuel. É Deus conosco. Os irmãos estão entendendo? Vamos pegar as escrituras. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Mateus, capítulo 1, verso 23, está escrito dessa maneira. Presta atenção nisso aqui. Mateus, capítulo 1. Aleluia. Santo Deus da glória. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Vamos pegar o versículo, deixa eu ver, versículo 21, melhor dizendo. Versículo 21. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não pecado. Pecados. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Salvará o seu povo dos seus pecados. Esta é a oferta. Mas para esta oferta vir até nós, ela tinha que ser entendida primeiro. De que o adorador, de que eu como pecador,
não estava ali apenas recebendo um simples sacerdote, muito embora ele é levantado segundo a ordem de Melquisedeque para ser sacerdote eterno. Nós não estávamos encarando um simples homem. Nós não estávamos recebendo um simples filho apenas. Nós estávamos recebendo o Deus da glória. O Deus da glória, que se fez carne, que se cancelou a si mesmo de ser Deus, e então tomou a forma de servo. Sendo achado na forma de Deus, nem por um minuto se usurpou ser igual a Deus. Mas achado na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Amém, irmão? Até a morte. Eu quero que vocês prestem atenção o seguinte: não é Jesus obedecendo desde quando ele começou até a morte, não. Obedecendo à morte. Não é ele obedecendo até a morte, não. Obedecendo à morte, porque a morte é uma das leis. Aleluia. Em Deus opera duas leis, a lei da vida e a lei da morte. Jesus aniquilou-se a si mesmo, obedecendo até a morte. Quem está entendendo, irmãos? Obedecendo até a morte. Não é que ele ficou andando, fazendo o que era certo. Não. E obedecendo até morrer, não. Não foi obedecendo até morrer, não. Ele foi obediente até a morte. Quem está entendendo, irmão? Até a morte. E morte de cruz. Então, vejam bem. Vamos observar que eu citei Filipenses 2, a partir do 8 até o 10. Acabei de citar. Então vejam bem. Ele era o cordeiro provido por Deus para o sacrifício. Ele era o Jeová Jireh. Foi o que Deus proveu para nós. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem. Depois que esse cordeiro veio aqui na terra, depois que esse Deus, Emanuel, como estava escrito lá em Isaías 7,14, porque uma virgem conceberá e dará à luz um pai. Se alguém nasce, tem que ser filho, né, irmãos? Amém. Dará à luz um filho, não é pai. Aleluia. Mas lá em Isaías 9,6 diz que ele é pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. E uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E porás o nome dele de Emanuel. Isso não tinha tradução. Mas quando ele nasce, lá em Mateus 1, diz, para que se cumprisse o que pela parte do profeta Isaías disse, e uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e porás o nome dele de Emanuel, que para nós agora traduzido é Deus conosco. Amém? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra que criou os céus e a terra, esta palavra que disse haja luz e houve luz, esta palavra que criou todas as coisas, esta palavra que foi a palavra na boca dos profetas, como assim diz o Senhor, esta palavra, este verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto quer dizer que a palavra sangrou. Amém, irmão? A palavra sangrou. E então, quando os primeiros discípulos de Jesus, chamados por ele, Pedro, vem cá, te faço pescador de homem. Tiago, vem cá, te faço também um pescador de homem. João, vem cá, também te faço um pescador de homem. E ele foi chamando esses discípulos. E a cada dia esses discípulos foi conhecendo o plano de salvação de Deus. Amém? A cada dia ele foi chamado. A cada dia, a cada hora, a cada momento. Por isso que você vem no culto. É por isso que você vem na reunião. Porque Deus não entrega tudo para você de uma vez, não. A cada culto Ele te entrega um pouquinho. Amém, irmão? A cada culto Ele te entrega alguma coisa. A cada culto Ele te deixa uma pipetinha para você cair. A cada culto. Os irmãos estão entendendo? Foi necessários 3 anos e meio para que os discípulos entendessem. Parte, nem tudo. Porque se tivesse entendido tudo, no segundo dia da morte, no sábado, eles teriam ido pescar. A Bíblia diz que normalmente pegou as varas de pescar e foram pescar no sábado. Os irmãos entendendo? Eles foram pescar.
como se tivesse morrido e acabou. Aí Jesus ressuscita no terceiro dia e diz: Nércios, homens pobres de entendimento, o que vocês deixou de passar nas Escrituras? Vocês esqueceram de ler a Escritura, que é necessário que o Filho do Homem padecesse e morresse, mas no terceiro dia ressuscitasse. Amém, irmão? Era para vocês esperar isso. Nércios. Foram para pescar no outro dia, como se nada tivesse acontecido. É como se fosse um homem que tivesse morrido e pronto, acabou. Não era um homem morrendo, era Deus morrendo. Mas esse Deus mesmo disse: tem o poder para dar minha vida, mas tem o poder para trazê-la de volta outra vez. Preste atenção na mensagem. Não fica vindo no culto só para ouvir, não. Não fica no culto só para vir para desfolhar a Bíblia e ficar desfolhando o inário e ficar com um pensamento vago enquanto o pregador desmancha na pregação. É verdade. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí vem, então, Lucas, capítulo 24. Depois de tudo isso, depois que Jesus Cristo ressuscita, dá a eles de volta a conhecer. Depois que Jesus Cristo ressuscita, num corpo glorificado, fica difícil de eles entender quem era aquele homem, porque estava novo demais. No corpo glorificado não tinha aquela aparência de velho, não tinha aquela aparência enrugada de velho, porque deram 50 anos para ele. Tu não tens nem 50 e diz que viram seu pai Abraão? Deram 50 anos para Jesus, com 33 anos de idade. Deram 50. Mas quando ele ressuscita com o corpo glorificado, não ressuscita com aquele corpo velho, cansado, fadigado, que ele desceu, que ele morreu. Mas ressuscitou o corpo glorificado. Os irmãos, estão entendendo? Depois que Jesus aparece para eles novamente, depois de sua ressurreição, fica com eles por alguns dias na terra, e a Bíblia diz que ele estava dando para eles mandamentos. Lucas capítulo 24. Capítulo 24, verso 45. Vamos pegar o 45. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos pegar mais atrás um pouco. Vamos pegar mais um pouco. 44. Vamos pegar o 40. Vamos pegar o 40. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, que era o ponto de evidência de que os cravos tinham saído. E tinha ficado a cicatriz. E não crendo eles ainda, os irmãos entendendo, irmãos? 3 anos e meio com os apóstolos. Eles queriam mais fatos, mais evidência. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa o que comer? Jesus disse: eles precisam de um sinal, e eu vou dar agora. Então eles apresentaram parte de um peixe assado, nem foi um peixe todo, um pedaço, e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, antes de morrer, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso quer dizer, na Bíblia inteira. Amém, irmão? Amém. Na Bíblia inteira. Nesse momento, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Amém, irmão? Amém. Deus disse: eu preciso abrir o entendimento deles. Amém. Eu preciso abrir o entendimento. E abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Irmão, quando Deus abre o entendimento, você não espera. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus abre o seu entendimento acerca do batismo em nome do Jesus Cristo, você não espera. Você já fala logo, já quer logo se batizar. Glória a Deus. Quando você tem entendimento dessas coisas, você não fica esperando.
Você logo quer fazer, você quer cumprir. Lá dentro da sua alma existe uma acusação. Faz ou você está morto. Faz ou você está perdido. Verdade. Verdade, pastor. Verdade. E então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Glória a Deus. Em seu nome está a remissão dos pecados. Amém? Quem recebeu o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, levanta a mão aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O irmão não, ali o irmão está precisando batizar, que ele não batizou ainda não. Ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, mas ele, na igreja quadrangular? Na quadrangular. Ele tem comprovante, ele tem o... Tem até comprovante? Oh, que boa. Só não tem o nova pé e essa tá seca. Bom, para mim é novidade. Para mim é novidade. Mas está tudo bem. Se é, já está bem, né? Vou mostrar para o senhor, tá lá em Tá casa, bom, tem o- tá bom, tá bom. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Mas eu nunca vi um sistema apoiar, principalmente nesse sentido. Mas vamos lá, vamos caminhar. Existem igrejas que creem em parte, não em tudo, né? Verdade. Então vamos lá. Então Jesus Cristo disse que era para então envolver o seu nome no batismo. Porque através disso é que receberia o perdão dos pecados. Quem está entendendo? Amém. Vejam bem como que estão as coisas, irmão. Quero que você preste atenção. Preste bem atenção. Lá no Antigo Testamento, o pecador precisava do sangue de um animal para que aquele pecado fosse purificado. Jesus ofereceu uma só vez o seu sangue. Esse sangue perdoa todos aqueles e redime todos aqueles que estão com seu nome no livro da vida do Cordeiro. Quem está entendendo? Nós não vai ficar saindo oferecendo sangue ali, oferecendo, não. O sangue foi derramado uma só vez. Quem está entendendo? Esse sangue redime, ou seja, compra de volta, traz de volta todos aqueles que estavam com seus nomes no livro da vida do Cordeiro lá. Esses que estão com seus nomes no livro da vida do Cordeiro, estando na terra, quando o evangelho, o verdadeiro evangelho, quando a palavra vai de encontro a esse adorador, vai de encontro a essa pessoa já é por ter sido redimida lá pelo sangue, precisa agora receber o nome. Amém, irmão? O nome. Porque em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Os irmãos estão entendendo? Aí está. Porque através do sangue de Jesus, ele perdoou o pecado que havia no mundo. No mundo. Mas para perdão dos pecados, você precisa receber o nome dele por completo, não pela metade. Você tem que receber Senhor Jesus Cristo. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Aí lá na frente Paulo diz, está vendo? Sem derramamento de sangue não há remissão. Isto para compra, para aquisição da alma. Mas para poder reconhecer que ele é um salvo, para reconhecer que ele é um redimido, ele tem que receber o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que aquele sangue foi aspergido por ele lá atrás. Amém? Amém. Porque o verdadeiro eleito, ele não inutiliza isso. Ele não aniquila isso. Quem está entendendo? Amém. Ele não inutiliza e não aniquila isso. De forma alguma. Não aniquila. Então você observa bem que quando Jesus disse isso, Pedro reforçou, ou seja, Lucas reforçou no livro de Atos, capítulo 10, verso 43, que, falando, testemunhando de Jesus,
Pedro estava lá na casa de Cornélio. Cornélio teve um sonho, uma visão, vocês entendem? E então ele mandou que enviasse pessoas até onde Pedro estava. E disse, olha, vá buscar Pedro, Cornélio. Conheço seu coração, sei que você é uma pessoa boa, sei que você é honesto, sei que você é sincero. Mas uma pessoa com tudo isso não serve para ser salvo? Não serve para ser salvo. Vá lá, eu sei que você é sincero, sei que você ora, sei que você dá esmola, sei que você jejua, sei que você é um homem de respeito, mas isso não te salva ainda. Vá lá atrás de Pedro. Amém, irmãos? Manda alguém atrás de Pedro e traz até aqui. Porque ele te dirá as palavras que deve ser salvar. Amém, irmãos? Olha só. Deve se salvar. Aí Pedro chega na casa de Cornélio e Pedro está ministrando a palavra, e aquele povo vai recebendo aquela palavra, e aquela palavra vai entrando dentro deles, vai entrando, de tal forma que eles ficam tão compungidos com o que Pedro estava pregando, que eles começam a agir como eles agiram no dia de Pentecostes. Aleluia. Aí Pedro dá a entender a eles o seguinte: sabe este Jesus? Cornélio, você sabe por que eu estou aqui? Atos 10, 43. A este Jesus, vamos ler? Atos 10, 43. Atos 10, 43. Toma as suas escrituras aí, sua Bíblia. A este Jesus, olha só. A este Jesus. 10, 43. Está escrito assim. Veja. A este Jesus dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? Pronto. A remissão dos pecados estava agora através do seu nome. Qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Agora, presta bem atenção que mesmo hoje em dia, hoje nos nossos dias, a pessoa pode seguir uma linha de um pensamento, de uma doutrina, e pensar que está tudo bem. E pensar que está tudo certo. Há caminhos que para o homem parecem corretos, mas o fim dele é a perdição. E você sabia que Paulo encontrou pessoas assim no seu dia? Paulo encontrou. Irmão, Áquila e Priscila levou 12 pessoas para sua casa e disse: vocês daqui não saem. Comem aqui, bebem aqui, dormem aqui. Paulo está chegando. Paulo está chegando. E Paulo está andando pelas regiões superiores. Atos 19. Paulo está viajando. Ele vai chegar aqui. Já tem 14 anos que não toma ceia. Eu e minha esposa, Priscila, Áquila. Mas ele está chegando. Fica aqui. Nós não podemos dizer tudo. O que nós dizemos, o que nós sabemos, já dizemos para vocês. E ali estava Apolo. Mas deixa Paulo chegar. Aí Paulo chegou. Paulo chegou, viu aquele grupinho ali, viu que Áquila e Priscila deu um fruto do trabalho árduo, evangelístico, ainda mais para pregar para Apolo. Foi difícil. Pregar para um Apolo, um pregador igual a vida, foi difícil. Mas ele ficou lá esperando Paulo. Amém. Aí você pega Atos 19. E tendo Paulo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, exatamente onde estava Áquila e Priscila. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? Porque o Espírito Santo é a mensagem do dia. Amém. É a esperança da glória. Amém. É a esperança da glória. Eles disseram assim, Apolo no meio: mas peraí, nós nem sabemos que haja Espírito Santo.
na nossa instrução que nós soubemos, na pregação que nós recebemos, não foi aplicado nenhum tipo de mensagem sobre esse Espírito Santo. Aí Paulo olhou assim, peraí, de qual mensagem vocês estão ouvindo? Qual pregador vocês estão ouvindo? De qual pregador? Que batismo vocês foram batizados? Ah, nós fomos batizados no batismo de João. Ah, tá aí, o problema tá aí. Vocês não entenderam a pregação de João. Vocês tomaram uma parte da mensagem de João e não tomaram a outra. Vocês prestaram bem atenção na mensagem de João? João disse, eu vos batizo com água para arrependimento. Ele não disse que estava batizando para remissão. Verdade. Para remissão tem que ter derramamento de sangue. Amém, irmão? Aleluia. Vocês entenderam, não? Vocês tinham que ter entendido isto. João chegou dizendo, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Eu vos batizo com água para arrependimento. Aí Paulo vai e diz, o batismo deles, o batismo que João pregava, era só para arrependimento. Jesus, esse que nós anunciamos, nem tinha sido derramado o seu sangue ainda. E não tendo derramamento de sangue, não há pecado. Não há perdão de pecados. Foi por isso que Paulo perguntou, vocês foram batizados como? No batismo de João. Aí ele diz, tá tudo... Aí está o problema seus. O problema seus é que vocês não entenderam a pregação de João. João disse que o seu batismo era só para arrependimento. Isso não perdoa pecado, não redime, porque não tinha sido derramado o sangue ainda. Santo Deus. Depois que eles ouviram o esclarecimento de Paulo acerca disso, a Bíblia diz que Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? E agora estavam na palavra. Agora estavam sim caminhando na palavra. Amém, irmãos? Estavam sim agora caminhando na palavra. Vamos pegar Atos 13 para vocês verem. Atos 13. Disse Paulo o seguinte. Atos 13. Oh, glória a Deus. Versículo 24. Veja o que Paulo estava querendo mostrar lá dentro da casa de Áquila e Priscila. Porque se você observar, quero que vocês prestem atenção, que no capítulo 18 de Atos, a Bíblia diz que Apolo era um pregador excelente, poderoso e que defendia Jesus Cristo. E ainda não era batizado em Jesus Cristo. Tem muitos pregadores bons por aí, defendendo Jesus Cristo, mas não é batizado em nome dele. Verdade. A Bíblia diz que ele era eloquente, poderoso nas Escrituras e que cria em Cristo, mas não era batizado em nome de Jesus Cristo. Tem muitos pregadores aí, como Apolo antes do batismo, crê em Jesus Cristo, poderoso nas Escrituras, eloquência demais, mas ainda debaixo de um batismo pagão, trinitariano, inventado pela Igreja Católica, manufaturando uma crença de uma divindade de três pessoas, com três pessoas distintas, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e trazendo isso para o afogamento do batismo das pessoas. Verdade. Atos capítulo 13, verso 24. Está escrito assim. Vamos pegar 23. Da descendência deste, falando de Davi, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Tá vendo? Só para arrependimento. Aí você procura isso lá em Lucas e você vai entender o que Paulo está dizendo. Quer ver? Olha lá. Lucas capítulo 1.
Aí você vai entender por que Paulo está dizendo que é só arrependimento. Quer ver? Lucas, capítulo 1, verso 17. Vocês vão ver lá. Isso aqui, e os nossos ouvintes que estão acompanhando, se tiver alguém que já desligou o rádio, nervoso, com raiva, mas é assim mesmo, come com raiva. Lucas 1, vamos pegar o 14. Vamos pegar aqui o 14. Você vai ver aqui, Zacarias, turbado no espírito, caiu sob temor, recebendo então a visita daquele anjo, dizendo que ele teria um filho. Aí o anjo diz para Zacarias o seguinte: você terá alegria, no versículo 14. Você terá prazer e alegria. Terás prazer e alegria. Agora de João. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Quem era Jesus? Amém, irmão? Veja, olha quem é que estava preparando. Para quem? Vamos ver quem é esse Deus. E irá diante dele. Dele quem? Jesus, o Senhor seu Deus. No espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem perdoado, bem disposto. Amém, irmãos? Amém. O batismo dele é só para arrependimento, dando ao povo uma disposição para que quando Jesus Cristo vir, aceitá-lo de todo o coração. Amém? Amém? Houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João, preparando o povo bem disposto para encontrar com o Senhor. Houve um homem nesta era, cujo nome era William Marion Branham, com uma mensagem para preparar o povo bem disposto para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém, irmãos? Aleluia. Meu Deus, como não se alegrar com isso? Aleluia. Como não se alegrar com isso? Quer ver? Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. Aleluia. Ei, irmãos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você caminhar até a rua ali e encontrar uma pedra no caminho, você chuta a pedra ou passa longe dela? Existe escritura que nós temos que ir direto para a pedra. E outra escritura que nós temos que sair fora da pedra. Porque pedra representa duas coisas. Ou representa fé ou dúvida. Amém? Amém. Agora, olha Atos 14, verso 4. Atos 4, verso 11. Falando de Jesus. Quem é Jesus? Deus. Amém. Veja, ele é a pedra que foi rejeitada. Espera aí, que pedra é essa? Que pedra é essa? É a pedra que os edificadores rejeitavam. Quem eram os edificadores do tempo de Jesus? Quem era? Anás, Caifás e o sumo sacerdote. Esses eram os edificadores. Estava edificando, mas na hora que chega a pedra principal, diz, essa aqui não serve, não. Rejeitaram a pedra principal da edificação. A pessoa tem uma grande instrução, tem uma grande igreja, um grande companheirismo, e rejeita a pedra principal? Pedra é revelação. Amém, irmão? Pois sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. E ele é a pedra, a revelação que foi rejeitada. As pessoas preferem crer numa tradição, uma invenção humana de uma denominação e rejeita a pedra revelada. A revelação. Porque pedra é revelação. Amém, irmãos? Ele é a pedra. Não foi. É sempre presente. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, os obreiros, pastores, sacerdotes,
povo em cima de púlpito, pregadores, ministros, pastores, que foi a qual foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Amém. Amém? Amém. Esse nome aqui vem no pacote inteiro. Esse nome aqui você não toma ele só na sua oração, só na sua comida, só no seu deitar, no seu levantar, no seu trabalhar, no seu viajar. Você tem que pegar ele em tudo, no seu batismo. Amém, irmão? Amém. Também. Glória a Deus. Os irmãos, tá entendendo? Amém. Eu sempre digo, uma pessoa que desce para a água, sem o conhecimento verdadeiro, tudo bem. Ele ignorantemente está fazendo uma obra na sua inocência, na sua sinceridade, pensando que está fazendo certo. Mas é sincero, um sincero errado. Ele vai lá e faz isso. Ele desce na água pensando que vai ser e vai fazer, e é isso mesmo que tem que ser feito. Na sua sinceridade. E ele vai lá e invoca sobre ele os títulos, invoca sobre ele os ofícios de um Deus que tem um nome. Invoca sobre ele o Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum nome foi invocado sobre ele. Nenhum nome foi invocado. Invocou os títulos, invocou os ofícios. E aí a pessoa é batizada, é imergida na água e sai da água com a intenção de não querer fazer mais nada errado. Porque ele pensa que aquele ato é o correto diante de Deus para ser feito. Na sua sinceridade. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Existem certas coisas que Deus não leva em conta. Mas se eu chegar para aquela pessoa que foi batizada dessa maneira e chego para ela e diz, aqui está. Você não conhecia, mas agora eu vou mostrar para você que você não foi batizado corretamente. E depois que eu mostro para ele todos os batismos, e ele diz, não creio nisso. A minha igreja tem uma regra que nós não cremos nisso. Nós temos lá um livro lá, que é o credo, que é o dogma, que nós não aceitamos isso. Nós seguimos a regra da igreja, a doutrina da igreja. Eu posso muito bem, depois disso, depois que eu mostrei para ele, dizer, você desceu um pecador seco e voltou um pecador molhado. Verdade. Os irmãos, né? Amém. E voltou um pecador molhado. Então vejam bem, irmãos. Estamos indo para o final. E quero que vocês prestem bem atenção nessa mensagem. A mensagem que nós vamos mostrar aqui, a mensagem do irmão Branham. O poderoso Deus desvelado perante nós, página 7. Ele diz, e foi isso que Deus fez. Ele transformou-se de Deus Jeová para tornar-se um de nós, para que sofresse, sentisse o sabor da morte, conhecesse como era o aguilhão da morte e tomasse a pena da morte sobre si. Ele deixou de lado a sua coroa e o seu manto e tornou-se um de nós. Ele lavou os pés como humilde. Ele habitou nas tendas com os pobres. Ele dormiu na mata, nas ruas, como desprivilegiados. Ele se tornou um de nós para que nós entendêssemos melhor e para que nós o entendêssemos melhor. Amém, irmãos? Ele disse, eu descerei e serei um deles. Amém. Amém? Amém. Glória. Um deles. Deus amou tanto querer ser um de nós, irmãos. Quero que vocês prestem bem atenção nas minhas últimas palavras. Deus amou tanto querer ser um de nós, que mesmo depois de ter vindo e saboreado o que é ter sede, o que é ter fome, o que é o aguilhão da morte, e mesmo ele vindo e percebendo o que nós sofrimos, porque ele não poderia perceber isso porque ele era espírito, mas pegando tudo isso que nós falamos, e mesmo depois que morrer e voltar ao que ele era antes, ele gostou tanto disso que tem um corpo glorificado que nunca mais voltará a ser espírito. Amém, irmãos? Amém. Amém?
Porque ele quer ficar sempre com o homem novamente, ele quer ficar sempre com o homem, vai ficar com ele no milênio, vai ficar na eternidade. Amém, irmão? Aleluia! Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, grande revelação da tua palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Oh Deus, o que somos nós? O que era eu? O que somos nós? Aqui tem pessoas de diversas igrejas, que eram de diversas igrejas, que era de diversas linhas. Aqui tem pessoas que eram da unicidade, batista, presbiteriano, pentecostal, ortodoxo, mas o Senhor trouxe para um pensamento só, o Senhor trouxe para uma palavra só, para uma doutrina só, que é a doutrina dos apóstolos. Oh Pai, quem seria nós sem o Senhor? Não foi nosso merecimento, não foi o que nós pudemos fazer, não foi o que eu fiz, foi o que o Senhor fez por nós. E agradecemos e confiamos no Senhor. Abençoe cada irmão a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Amanhã em Sarzedo, às 18 horas, nós teremos um assunto muito importante. Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.